Vou tratar nesse conteúdo sobre a sabedoria e a inteligência de Abigail. Vamos ler o que está escrito em 1 Samuel, capítulo 25, versículo 2 e o versículo 3 está escrito: E havia um homem em Maom, que tinha as suas possessões no Carmelo, e era este homem muito poderoso, e tinha 3.000 ovelhas e 1.000 cabras, e estava tosqueando as suas ovelhas no Carmelo. E era o nome deste homem Nabal, e o nome de sua mulher Abigail. E era a mulher de bom entendimento e formosa, porém o homem era duro e maligno nas suas obras, e era da casa de Caleb. Abigail é descrita na Bíblia como uma mulher notável por sua sabedoria, inteligência e beleza. Ela destaca-se como uma pacificadora e corajosa. Segundo a Bíblia Sagrada, ela era casada com um homem rico, possuidor de grandes rebanhos. Esse homem chamava-se Nabal, que segundo a Bíblia era um homem duro e maligno. Ela ficou conhecida por sua atitude diante de uma situação quando Davi, que naquele tempo já era ungido do Senhor, porém ainda não tinha assumido o trono de Israel, mas Saul era rei. E Davi estava fugindo de Saul, que procurava matá-lo, e acampou-se com os seus servos no Carmelo, lugar onde os pastores de Nabal estavam tosqueando seu rebanho. Davi aproveitou para servir de guardião para o rebanho e pastores de Nabal. Porém, quando o mantimento de Davi e seus servos estava acabando, ele mandou 10 de seus jovens irem até Nabal e pedir ajuda como forma de pagamento por estarem servindo como um muro de proteção para o seu rebanho. Essa atitude era muito comum naquele tempo. Porém, quando Nabal soube da situação de Davi, ele desconheceu, agindo de forma dura e imprudente, causando ira e uma atitude inesperada por parte de Davi, que logo convocou os seus servos e foram com suas espadas para destruir a casa e tudo quanto Nabal tinha. Foi exatamente neste cenário que Abigail apareceu. Ela agiu com rapidez e prudência para evitar uma tragédia familiar, intercedendo com humildade perante Davi. E aqui entra a sabedoria e a inteligência de Abigail. Mas afinal de contas, o que é sabedoria? Segundo a psicologia, sabedoria é a capacidade de aplicar conhecimento, experiência de vida e julgamento sensato, prudente para resolver problemas complexos, beneficiando tanto a si mesmo quanto a outros. Para a psicologia, a sabedoria não é apenas conhecimento abstrato, mas sim o uso ético da experiência para tomar decisões ponderadas. Mas quando nós olhamos à luz das Sagradas Escrituras, entendemos que a sabedoria é um dom divino e prático, definido não apenas pelo conhecimento intelectual, mas pela aplicação da vontade de Deus na vida cotidiana, temendo ao Senhor. Salomão, em Provérbios, capítulo 1, versículo 7, e no capítulo 9, versículo 10, diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, eu posso definir que a sabedoria é uma ação prática, corajosa, pacífica, baseada no discernimento divino para evitar conflitos e salvar vidas. Ou seja, a sabedoria de Abigail e a forma como ela agiu com rapidez salvou a sua família da tragédia. Abigail não só usou a sabedoria, como também a inteligência. Mas o que é inteligência? Para a psicologia, inteligência é a capacidade mental de aprender com a experiência, é adaptar-se a novas situações, compreender ideias complexas, raciocinar e solucionar problemas. Mas, segundo a Bíblia, a inteligência é considerada
uma bênção do Senhor. Quando lemos em Isaías capítulo 11, versículo 2, percebemos que está escrito que repousará sobre ele o espírito de inteligência. A inteligência dá a capacidade de criar estratégias para dissolver problemas. Abigail usou de inteligência quando se apressou e tomou 200 pães e 2 odres de vinho e 5 ovelhas guisadas e 5 medidas de trigo tostado e 100 cachos de passas e 200 pastas de figos passados e foi ao encontro de Davi. Deus deu a ela a capacidade de entender que ela precisava se apresentar diante de Davi, não com mãos vazias. Com isso, podemos aprender que, sobre você, mulher, há uma sabedoria divina e uma inteligência sobrenatural, a ponto de conseguir resolver problemas na sua casa e em sua família. Hoje, podemos dizer que os pães de Abigail simbolizam Cristo, quando ele mesmo disse em João capítulo 6, versículo 51, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Enquanto que 2 odres de vinho simbolizam a comunhão que Cristo nos deu com o Pai. 1 João capítulo 1, versículo 3 está escrito que a nossa comunhão é com o Pai por meio de Jesus Cristo. E as ovelhas guisadas falam do sacrifício de Cristo. A Bíblia diz em Efésios capítulo 5, versículo 2, que Cristo nos amou e se entregou por nós. E o trigo tostado fala da palavra revelada. Lembra de João capítulo 1, versículo 1? No princípio era a palavra e a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. E os cachos de passas falam dos dons espirituais. 1 Pedro capítulo 4, versículo 10 está escrito, cada um exerce o dom que recebeu para servir os outros, enquanto que pasta de figos revelam uma vida abundante na revelação e temor do Senhor. Fala sobre a promessa da bênção para a família e todos que estiverem ao seu redor. Lembre-se, você já tem Cristo em sua vida, você tem comunhão com Ele, Ele já se sacrificou por ti, você tem a palavra, você tem os dons espirituais à sua disposição, então use a sabedoria e a inteligência que Deus te deu e não fique parada. Reaja, assuma sua posição e Deus te dará vitória. Hoje, em nome de Jesus, eu profetizo em sua vida a sabedoria e a inteligência de Abigail para que este problema, esta luta, seja resolvido em nome do Senhor Jesus. Receba esta palavra nesse dia especial da mulher e na pessoa da minha querida esposa, irmã Tayane Fernandes, receba o nosso abraço em nome do Senhor Jesus.